Oi, pessoal, aqui é a Jennifer, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre armazenamento doméstico, como guardar, quais as formas de armazenar esses alimentos, tá bom? Mas antes disso eu quero dizer para vocês que esses dias eu não estou gravando muito conteúdo devido a eu estar trabalhando, tá bom? No início do ano eu conseguia sim gravar mais conteúdos, por quê? A maioria estava endividado, né, de dezembro, então, início do ano, as pessoas não têm o costume de estar se arrumando em salão, então eu estava mais, digamos que livre, né? Então, por isso que eu estava gravando mais conteúdo. Só que agora, gente, meus atendimentos voltou ao normal. Então, meus atendimentos são de terça a sábado, tá? Então, fica um pouquinho difícil de gravar. Eu só tenho as segunda-feiras, que é o dia que eu tiro de folga para fazer faxina em casa. E esse dia eu também tiro para gravar. Então, é muito corrida, é muito difícil. Hoje é quarta-feira, eu tirei um tempinho para gravar, então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, tá bom? É só me explicando mesmo, porque algumas pessoas me cobrou muito, né? Conteúdo com mais frequência. Ah, você gravava, postava vídeo praticamente todo dia, agora você tá postando uma vez por semana e olhe lá. O que acontece é justamente o que eu falei pra vocês. No início do ano, eu tinha muito tempo, eu não estava trabalhando com tanta frequência. Em janeiro, só atendi 10 vezes, foi muito. Só que agora tá mais corrido, tô trabalhando mais. Então, assim, eu trabalho, sou dona de casa, sou mãe, sou esposa, né? Então, é um pouquinho difícil. Mas não estou negligenciando o canal. É só porque eu tenho outras coisas também pra fazer, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu coloquei aqui na minha maca alguns alimentos que eu gosto de armazenar pra mostrar pra vocês, tá? Você que vai escolher o básico da alimentação, a base da alimentação ou de tudo um pouco, vai de acordo com a necessidade da sua casa. Eu, por exemplo, gosto de armazenar alimentos fáceis, tipo grãos, farináceos, sal, açúcar, café, óleo, que é ali a base da alimentação. Então, olha, aqui no meu armazenamento eu tenho de tudo um pouco. Essas garrafas de baixo branca aqui são tudo açúcar, trigo, macarrão, feijão, arroz, tem polvilho, sal, arroz, feijão, né, como eu falei pra vocês, milharina, essas aqui são milharina, fubá. Então, eu tenho de tudo um pouco no meu armazenamento, para quando precisar, eu vou lá e pego. Jennifer, por que essas comidas estão dentro de garrafas? Gente, a garrafa PET, ela protege o alimento. Todos esses alimentos aqui, se você observar, ó, tem algumas coisinhas no fundo ou no meio da garrafa. Eu vou pegar essa daqui pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma folha de louro. Aqui, ó, é um dente de alho. Isso são os conservantes. Então, a garrafa em si, ela já protege o alimento. Mas se eu quero esse alimento para durar muitos anos, além da data de validade, é necessário colocar conservantes. Então, meus alimentos estão dentro de garrafas para poder durar muitos anos. Esse alimento, esse arroz, ele ia vencer dia 3 de março de 2026. Sabe quando que ele vai vencer? Daqui 20 anos. O alimento que venceria ano que vem, ele vai vencer daqui 20 anos. Deu para entender? Então, assim, esse alimento, ele está seguro. Então, esses alimentos eu guardo, sim, em garrafas para eles prolongar a vida útil deles, tá bom? Então, quando você tira o alimento da embalagem original, essa embalagem, ó, que vem do supermercado, esse alimento, ele tá ganhando uma nova vida. Esses plásticos são muito frágeis, tem microfuros, né, para poder lutar ali contra a umidade, o ar. Então, todas as embalagens têm microfuros. Se você observar, ó, de feijão, eu não sei se vai dar para vocês ver. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó, deixa eu ver se foca. Tá vendo aqui, ó, microfuros, ó. Isso daqui é pro alimento não suar e também para entrar oxigênio. O oxigênio, ele acaba com as coisas, acaba com o alimento. Então, esse feijão aqui, ó, ainda não está armazenado. Deixa eu ver a data de validade, ó. Foca. Também é para o ano que vem, a validade 17 de março de 2026. Se eu não armazenar, esse alimento aqui só vai até a validade. Se eu armazenar, ele dura de 5 a 10 anos. O feijão, ele é um pouquinho mais curta a validade dele e ele é um dos poucos alimentos que muda a característica, ou seja, ele endurece. Então, ele é um pouquinho mais difícil de cozinhar, mas ele não tá estragado, pode comer normalmente, só vai ser um pouquinho mais difícil
de deixar ele molinho. Digamos que ele vai ficar naquela textura al dente, tá? Então, assim, o feijão é um dos poucos alimentos que muda. Então, é por isso que eu não tenho tantas garrafas. Deixa eu ver. Tenho essa pequenininha, que eu coloco calabresa, bacon, quando eu quero fazer ele diferente. E tenho essas grandes aqui, ó, pouquíssimo. Por que que eu não guardo muito feijão? Justamente por ele endurecer. Então, esses feijões eu guardo pra quê? Pra quando o preço estiver muito caro lá no mercado, eu não ter a necessidade de comprar. E eu faço rodízio. Então, o que é mais antigo eu consumo e o que é mais recente eu coloco pro meu estoque, tá bom? E é sim necessário fazer esse rodízio, justamente porque alguns alimentos mudam as características e às vezes você não quer consumir, por exemplo, o açúcar. Eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença do primeiro açúcar, até coloquei ele aqui embaixo, ó. Do primeiro açúcar que eu armazenei pros últimos que eu armazenei. Você vai conseguir perceber até a cor. Esse daqui, ó, foi o primeiro que eu armazenei lá em janeiro. Tá vendo que ele tá mais amareladinho? Por quê? Aqui onde eu moro, Goiás, é um lugar que tem muitos extremos nas temperaturas, sabe? No clima. Quando é frio demais. Quando é calor demais. Quando é úmido demais. Quando é seco demais. A gente vive os extremos aqui, sabe? Então, os alimentos, aqui onde eu moro, pode sofrer alteração. Então, olha só o açúcar que eu armazenei lá em janeiro e o que eu armazenei foi semana passada. Eu até mostrei pra vocês armazenando, né? O açúcar. Olha só a diferença. Esse tá bem amarelinho e esse tá bem branquinho, tá? Então, muda assim as características, mas não quer dizer que tá estragado. O açúcar, ele pode virar uma pedra, né? Se você mora principalmente em um lugar muito frio, ele pode virar uma pedra, uma pedrona de açúcar. Ou ele pode virar um melado. Mas independente dele mudar a característica dele ou não, ele não estraga. Tanto é que vende melado também no supermercado. No mesmo lugar ali que eles colocam o mel, eles colocam o melado, que é simplesmente um açúcar derretido, tá bom? Então, gente, pode sim usar normalmente, porque o açúcar, ele não vence, ele não estraga. Ele pode mudar a característica dele, mas ele não tá estragado. Pode consumir normalmente. Outra técnica que eu achei muito legal de conservar o açúcar é colocar água quente nele, diluir e fazer justamente esse melado, entendeu? E conservar ele em melado. Como eu já falei pra vocês aqui, eu não gosto. Por quê? Porque eu não sei dosar, eu não sei medir, sabe? O açúcar, quando ele tá assim, ó, o açúcar cristal normal, assim, eu sei a quantidade que eu vou colocar num suco, num café. Quando tá em melado, eu acabo colocando de mais ou de menos, sabe? Então, eu prefiro manter na forma integral dele, tá bom? Polvilho, gente, vocês podem colocar polvilho pro café da manhã, café da tarde, flocão de milho. Eu gosto muito de colocar flocão de milho também, porque eu faço minha panquequinha, que eu já mostrei pra vocês receita aqui no canal. Cuscuz, que é muito bom, é muito saudável, né? Aqui, ó, fubá. O fubá, ele também tem uma vida útil muito curta. O fubá e o trigo tem uma vida muito curta, é 6 meses mais ou menos. Mas quando você armazena esses alimentos assim, ó, com conservante, eles aqui estão com conservante, está com folha de louro, tá? A folha de louro, ela evita também caruncho no alimento. E eu sempre peneiro antes de colocar nas garrafas. Esse alimento que venceria em 6 meses, ele vai vencer daqui 5 anos. Olha só que maravilha, gente. Perfeito. E não é um alimento vencido, tá? Tem gente que pensa assim, ah, se ele venceu em tanto tempo, sei lá, em dezembro, então ele tá vencido. Não, se você colocou na garrafa, a vida útil dele é outra. A vida útil dele só é 6 meses, enquanto tá na embalagem que veio de fábrica. Quando você colocou na garrafa PET, esterilizada, com conservantes, a vida dele mudou completamente, tá bom? Então, gente, eu acho muito importante fazer o armazenamento, por quê? Para um momento de enfermidade, para um momento que, eu não quero ir no mercado, tô impossibilitado, o mercado é muito longe, ou fiquei desempregado, acontece, né? Os preços ficaram muito caros no mercado, então você ter esse estoque, por menor que seja, vai te ajudar muito, tá? Eu coloquei algumas garrafas aqui para ilustrar, ó, tem de tudo um pouco, açúcar, café, arroz, feijão, de tudo um pouco, tá bom? Outra coisa, se você não quer armazenar na garrafa, teve uma seguidora aqui até que falou que não gosta das garrafas, que acha feio a estética.
Gente, pra mim essas garrafas é orgulho, tá? Eu fico muito feliz em cada garrafa que entra no meu estoque. Fico muito feliz. Ela falou assim, eu acho muito feio. Você pode estocar o alimento, armazenar, né, o alimento do jeito que vem do mercado. Você pode deixar. Porém, vai só até a validade. Então, o que você vai fazer? Vai fazer um estoque pequeno e vai fazer a rotatividade para não vencer, não deixar vencer, tá bom? E pronto. Outra coisa que eu vi algumas pessoas no YouTube fazendo é pegando esses alimentos do jeito que tá aqui, ó, e colocando em caixas organizadoras. Eu tenho essas caixas organizadoras que eu guardo a minha compra do mês, tá? Mas eu vi que ajuda, tá? O alimento não estragar, porque evita umidade, evita o calor, evita bicho, né? Então, ó, as pessoas guardam assim, ó, dentro da caixa organizadora e conseguem manter por um bom tempo sem estragar. Eu já vi algumas pessoas ensinando, mas eu ainda não fiz, ainda não testei, tá? Aqui eu guardo somente as minhas compras do mês mesmo. Tem também, gente, esses porta-mantimento aqui, ó, que eu coloquei pra exemplificar pra vocês. Que aqui eu também guardo as minhas compras do mês, tá? No momento, elas estão vazias, porque eu ainda não fiz a compra. Aí, quando ela esvazia, o que eu faço? Eu coloco minhas garrafas aqui dentro, tá? Todas essas garrafas já estão esterilizadas, só esperando o alimento pra ser armazenado, ó. Todas limpinhas, esterilizadas com álcool 70, outros com álcool 92. Então, aqui, ó, eu já deixo tudo limpinha, só esperando os alimentos. Inclusive, nessa semana eu quero fazer uma compra, tá? Mensal daqui de casa, compras de reposição. E eu também quero, pelo menos uns R$80, comprar itens pro estoque, tá? De alimentos. Aí depois eu vou investindo também no estoque de higiene pessoal, de limpeza. Mas eu, no momento, eu quero investir mais no estoque de alimentos, colocar outras coisas, principalmente café, né? O café tá muito caro e dizem que provavelmente vai encarecer mais. Então, aqui perto de casa, tem um pastor que ele tem uma fábrica, né? Uma mini fábrica de café e é mais barato. Então, eu vou comprar o café na mão dele, comprar uma quantidade generosa aí, pra dar uma desafogada, sabe? Os cafés no mercado tá, tipo, R$30 e na mão dele é uns 23. Então, tá compensando mais. Então, é isso, gente. Façam o estoque de vocês sem pressa, tá? Eu comecei meu estoque lá em janeiro. Já estamos no mês de maio, né? Comecei em janeiro. E foi de pouquinho em pouquinho. Eu tenho outras coisas ali. Coloquei aqui só pra mostrar pra vocês. De pouquinho em pouquinho, cada garrafa que entra é uma vitória, sabe? Ah, Jennifer, eu não consigo fazer uma compra grande pra estoque. Gente, eu mostro aqui pra vocês direto os desafios de R$50, de R$10. Tem vezes que eu vou no mercado, eu pego uma farinha, ou eu pego um feijão, ou eu pego ali um sal. E aí eu guardo, aí quando tiver mais, por exemplo, aqui ó, tem um feijão que é pra armazenar. Eu sei que um feijão não vai encher uma garrafa de 2 litros. Então eu deixo ele aqui guardadinho, depois eu compro outro, e aí quando tiver os 2 eu vou lá e coloco na minha garrafa, tá entendendo? Sem pressa. É trabalho de formiguinha. Vocês observaram que eu coloquei aí de novo o nome Formiguinha no canal. Vocês pediram tanto, gostaram tanto desse apelido, né? Que é um apelido muito carinhoso pro canal. Então eu coloquei o Formiguinha de novo, tá bom, gente? Graças a vocês que puxaram a minha orelha, que não era pra ter tirado. Só que o que acontece? O nome Formiguinha, quando algumas pessoas perguntavam assim, como é o nome do seu canal no YouTube? Eu falava assim, é Formiguinha. E aí as pessoas procuravam e encontravam um monte de canal infantil, principalmente aqueles esmiliguido, né? Tinha muita dificuldade de encontrar o meu canal, então foi por isso que eu coloquei o meu nome Jennifer, né? E aí todo mundo falou, não, volta o apelido, eu amo esse apelido, Formiguinha, é muito bonito, é muito profético, né? Então voltei o nome aí por causa de vocês, tá? E eu achei que... Aí eu coloquei meu nome e coloquei o Formiguinha na frente, achei que ficou bem legal. E é isso, gente, o estoque... Não tem nada de mal pra falar, só coisa boa. E pra guardar, gente, vocês podem colocar em um local escuro. Como eu já mostrei pra vocês, eu guardo dentro de um tanquinho aqui em casa, né? Que não está em uso e tem a tampa. Então, eu coloco lá dentro as garrafas maiores por baixo, as menores por cima. Do jeito que tá aqui, ó, é o jeito que eu coloco lá. As maiores por baixo, as menores por cima. E aí...
evita, sabe, calor excessivo, umidade excessiva, mudanças de temperatura, né? E evita de estragar o alimento. Por quê? O calor e o oxigênio é um dos principais causadores de estragar um alimento. Umidade nem tanto, por incrível que pareça, porque isso aqui, ó, não absorve umidade, o plástico, né? Mas o calor excessivo faz as garrafas suar. Então tem que tomar cuidado em local que tá muito abafado, porque senão o teu estoque vai se perder, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu coloco lá. Olha aí, pessoal, é aqui que fica o meu armazenamento. Os que estão em garrafas, tem alguns em garrafa que também estão nas caixas organizadoras. Vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Fica naquele cantinho ali, tá? E aqui estão as garrafas. Logo, logo isso aqui vai estar cheio, né? Eu acredito que com esses R$80 que eu vou investir em alimentos, isso aqui vai dar uma boa enchida. Eu quero aumentar também o estoque de arroz. O de feijão nem tanto, mas o de arroz, sabe? Aumentar mais o de arroz e café. Café e milharina. Milharina eu sempre compro de fardos, né? Como eu já mostrei pra vocês. E eu tô precisando já comprar um fardo, porque diminuiu muito as milharinas, né? Comemos bastante. A última que eu comprei foi em fevereiro e de lá pra cá eu só consumi e acabei que nem comprei outra. Falei pra vocês que ia comprar e acabei investindo dinheiro em roupas. Eu tava precisando muito comprar roupas, né? Então, investi. E esses alimentos, gente, eles vão suprir a sua necessidade, né? Em caso de uma enfermidade, de um desemprego, preço alto. É um esforço que vale a pena, né? Não é em vão. No momento difícil, pelo menos o alimento para sua família você não vai precisar se preocupar, né? Então é por isso que a gente faz o armazenamento doméstico. Isso aqui, gente, é de uma grande sabedoria. Não é em vão, como eu falei, não é em vão, é um trabalho que vale a pena. E você não precisa investir muito, né? Não precisa sacrificar o seu orçamento da tua casa. Como eu falo pra vocês, às vezes é uma vida de sacrifício pra gente deixar de comprar ali um fast food, um alimento fora, mas é investido, né? Não é jogado fora esse dinheiro. Então isso aqui, ó, no momento de enfermidade, você tem aqui, ó, um macarrão para fazer uma sopa. Você tem um polvilho para fazer a panqueca do teu filho para ir tomar café, para ir para escola. É um exemplo que eu tô dando para vocês, sabe? Então isso aqui, ó, é uma grande bênção na vida de alguém, tá? Faça o estoque que vocês não vão se arrepender. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e eu quero pedir a vocês para deixar o seu like, se inscrever no canal, que logo mais eu vou estar trazendo mais conteúdos como esse, tá? Eu vou me programar, prometo, para gravar na segunda-feira, para não deixar o canal sem conteúdo, tá? Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Beijo! Olá, pessoal! Venho mostrar para vocês aqui a minha coleção no Shopee, com produtinhos maravilhosos para o autocuidado e também para sua casa. Ó, máscaras de cabelo da Lisan, tá? Maravilhosa. E elas são de 1,5 kg e tem de 3 quilos. Tem esse porta-ovos para você colocar na sua geladeira bem organizadinho ou na sua bancada. Seladura a vácuo. Tem esses potes assim, ó, de alumínio, inox. Tem esses potes de plástico. Vários potes, gente, por menos de R$30. Olha, kits capilares. Esses kits aqui, gente, algumas pessoas acham caro, mas eles duram mais de 1 ano, tá bom? E eles são muito bons. Banana e mel, tem de babosa, tem de quiabo, mandioca com avelã, ó, apliques de cabelo, vestidos, as progressivas que eu usava um tempo atrás, que eu já usei, recomendo, escovinha de dente que eu usava no meu filho, bolsas, tá? Muitas bolsas bem baratinhas que vale muito a pena você dar uma olhada. E essas mantas de cama, gente, um espetáculo. Vem conferir, tá bom? O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado.